Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao livro de Números e vimos que Números no texto original do hebraico é Bemidbar ou Bamidbar. Bemidbar sem o artigo. Bamidbar é com o artigo no deserto. É a preposição be com o artigo ha mais midbar. Então, no deserto. E essa caminhada no deserto é uma caminhada que vai fazer desse livro, como eu disse, de um enredo complexo, porque você vai ver intercalações de leis que estarão entrando no meio das narrativas. Então você vai ter narrativa de fatos e você vai ter leis que são inseridas, e aí nós temos que estudar a razão porquê dessas leis. Então, um dos grandes centros do livro é entender que a caminhada no deserto se dá quando Deus disse que habitaria no meio do seu povo. Então, ao habitar no meio do seu povo, eles tinham de saber lidar com a ordem, que é exatamente o que nós vemos do capítulo 1 ao capítulo 4, onde nós vemos um sistema todo organizado, em que há toda uma ordenação para que haja toda uma engrenagem funcionando perfeitamente. Chega num determinado momento que a gente vê a desordem. Capítulo 5 é exatamente um capítulo que fala sobre desordem, sobre a natureza humana nas suas diversas manifestações pós-queda. Quais são as coisas que podem acontecer na natureza humana que evitam com que a presença de Deus permaneça no arraial ou no acampamento? Então a gente tem que entender esse capítulo já como sendo uma antítese daquilo que é apresentado nos capítulos 1 e 4. 1 e 4 fala sobre ordem, organização. O capítulo de número 5 fala sobre desordem, fala sobre como as coisas vão acontecer, tá? Como as coisas vão acontecer, de modo que eles precisam saber lidar com essas novas situações. Então nós temos 3 situações específicas que vão mostrar dentro desse quadro o que pode acontecer para que a presença de Deus se afaste do meio do seu povo. A primeira delas, que é mostrada aqui nos primeiros versículos, aqui nos versículos de 1 a 4, aí nós vamos ver logo a macroestrutura do capítulo. Fala sobre a impureza. Então a impureza cultural, que era derivado de algumas circunstâncias que poderiam acontecer, como, por exemplo, alguém que tivesse uma enfermidade na pele, né, que a palavra que é usada aqui, ela não se refere à lepra somente, mas ela tem um escopo bem mais amplo, ela tem uma gama bem mais ampla de sentidos, que englobam todas as doenças de pele. Então, quem tivesse esse tipo de enfermidade, ou quem tivesse um fluxo de sangue, ou tivesse uma ejaculação precoce, ou tivesse até mesmo sexo na época em que era proibido ter, e também quem tivesse contato com um cadáver. Então, isso tudo seriam motivos para que essa pessoa se tornasse cultualmente impura, e ela precisava ser retirada do acampamento. Elas tinham que ficar excluídas do acampamento e do privilégio de adorar a Deus. Então vocês já começam a ver a macroestrutura do capítulo, mostrando que este primeiro aspecto mostra o pecado na sua manifestação, em que ele revela para nós a situação de impureza cultural que pode impedir o relacionamento com Deus. Essas pessoas se tornam reclusas. No caso do leproso, isso é muito bem tratado nos capítulos 13 a 15 de Levítico, que fala sobre todas as determinações para que se conseguisse constatar que era a lepra, e como deveria ser o procedimento
dos leprosos, eles tinham que ficar à distância se alguém se aproximasse. Ele diz: imundo, imundo, leproso, não se afaste, não se aproxime de nós, não. Então eles tinham uma colônia separada, e isso fazia com que eles ficassem sem condições de ter acesso ao lugar de adoração. Da mesma forma, quem tivesse um fluxo de sangue, uma menstruação ou uma hemorragia contínua, então isso fazia com que elas tinham que estar separadas do acampamento, até que se purificasse. O que poderia fazer essas pessoas retornarem para o acampamento era a purificação. Então só a purificação é que poderia fazer com que essas pessoas voltassem para o acampamento. Essa é a primeira categoria e a primeira manifestação da desordem, né, daquilo que o pecado trouxe para a experiência humana, que revela muito do que nós somos do ponto de vista espiritual. Entendam o físico para depois nós passarmos ao espiritual. O segundo aspecto aqui é a questão da restituição por danos provocados, às vezes ocultamente, sem intenção, ou às vezes um dano que é premeditado, mais oculto, e que depois acaba fazendo com que a pessoa caia em si e fale: eu dei um prejuízo a alguém, eu preciso resolver essa situação. Então aí temos o critério que faz com que ele vá à pessoa, confesse primeiro aquilo que fez, depois restitua o que tinha que ser devolvido a essa pessoa, com um acréscimo de 20%, um quinto, 20%, e por fim, não seriam só esses dois passos os suficientes para que ele fosse purificado e tivesse a sua situação resolvida. Ele tinha que apresentar um carneiro da expiação do seu pecado diante de Deus, para que ele realmente pudesse ser perdoado. Então, quais eram os 3 primeiros passos? O primeiro passo é reconhecimento, arrependimento daquilo que fez. O segundo passo é exatamente a restituição. Então, se tem, por um lado, uma ofensa feita a alguém, um dano, um prejuízo material, não é? Ou um engano que foi feito no negócio, ele tinha que fazer o quê? Restituir. E por fim, agora, não somente essas duas ações, o arrependimento, a restituição, né, do prejuízo. Isso é muito bom quando nós relembramos o estudo nas nossas leis de caso, lá dos capítulos 20, 21, 22 e 23 de Êxodo, em que mostra como seriam as relações sociais em Israel quando houvesse, por exemplo, um prejuízo. O que deveria ser feito? Então aqui é só uma miniatura. Em números nós temos uma miniatura dessa lei de restituição, e essa lei de restituição vai fazer com que deixe uma brecha para nós entendermos um outro aspecto, que é para a purificação total. O primeiro grupo precisa de uma purificação para poder voltar à adoração. O segundo grupo precisa de perdão, e aí o pecado visto como transgressão, e ele então precisa ser tratado. Ele é tratado com o arrependimento, com a confissão, com a restituição, mas no fim de tudo tem de ter a expiação pelo pecado. Guardem bem essas características. E por fim, uma sessão inteira é dedicada ao teste da mulher suspeita de adultério. Então esse teste, que era feito na sociedade israelita, ele era contraposto aos testes que eram feitos em outras sociedades pagãs. Algumas sociedades pagãs, sabe o que faziam quando a mulher era suspeita de adultério? Jogavam-na no rio, e se ela sobrevivesse, então ela não era culpada. Se ela não sobrevivesse, então ela era culpada. Esse era o teste que algumas sociedades pagãs faziam para uma mulher suspeita de adultério. Então, nós percebemos, já pensou? É igual aquele negócio da história da moedinha, né? Ó, que eu estou com esse dinheiro aqui, ó. Se eu jogar para cima e Deus pegar, é dele. Se cair, é minha. Lembra dessa história? Aí pega aquela bolada de dinheiro e joga para cima. Aí a lei da gravidade joga para baixo. Deus não pegou, então isso aqui é meu. Né? É mais ou menos a história assim. Então joga a mulher lá, ela vai num rio, pega um rio caudaloso, numa época de enchente, né? Ela não sobreviveu, então ela estava em pecado. Pronto. Hein? O homem que suspeitava, observa bem que era o homem que suspeitava que a mulher estava em adultério. Para pensar. Essa lei aqui, ela tinha que ser de duas moedas, né? Mas como é que se resolve o problema? Como é que se resolve o problema
com uma lei desse tipo? Quais são os fatores que vão levar a sociedade a funcionar direitinho com uma lei desse tipo? Primeiro que, se houver uma suspeita, no caso aqui de adultério, a mulher tem, né, por uma forma de se defender. Ela passa por esse ritual e ela tem a forma de se defender. Se é verdade, quem vai ser o juiz? O homem ou Deus? Se for o homem, joga no rio para ver se ela vai e sobrevive. Se não sobreviver, né? E se a mulher suspeitasse que o homem... Agora vamos lá, do outro lado da moeda. Se a mulher suspeitasse que o homem adulterou, como é que ia fazer? Hein? Foi jogar no... O teste é jogar no fogo. Vocês observem bem que a lei visa preservar exatamente de o que hoje são os chamados crimes passionais que ocorrem em diversas vezes na nossa sociedade. O juízo seria colocado nas mãos de Deus. Então ela tinha isso como uma garantia para ela estar tranquila. O marido está lá, cheio de ciúme, né? Que o ciúme é uma doença, né? Existe um espírito de ciúme vindo sobre isso. Então é uma doença, né? A mulher que não é ciumenta, o homem, né? Por isso que a lei é aqui, porque o homem não é ciumento, né? Só a mulher que é. É isso? Ou só o homem que é ciumento e a mulher não é? Como é que é isso aí, o Darlan? Explica para nós. Aqui fala que só o homem que tem ciúme. Então, nós vamos estudar essas três manifestações, e essa terceira manifestação que nós vemos aqui é a manifestação do pecado como infidelidade. Então, o que isso tem a ver com, por exemplo, o desafio de pregar a Cristo num capítulo desse? O sermão do Darlan logo mais vai ser sobre o capítulo 5 de Números. Ele já dei as divisões para você, né? Você vai falar sobre o pecado como contaminação, o pecado como trapaça, como transgressão, e depois o pecado como infidelidade. Pronto, 3 tópicos do sermão dele. Tá? E aí depois você vai fazer as aplicações para nós aqui glorificarmos a Deus. Né? Um dos grandes desafios que nós temos exatamente no estudo do livro de Números e qualquer livro da Bíblia é pregar dentro do livro, seja ele Daniel, seja ele Gênesis, seja ele Apocalipse, seja ele Joel, seja ele Abacuque, seja ele Obadias, seja qualquer livro do Antigo Testamento. Os mais desafiadores são exatamente esses 5 livros do Pentateuco, que realmente eles são difíceis por conta de você ter a necessidade de estar a par com toda a teologia bíblica, conhecer a Bíblia como um todo, para poder fazer as pontes. Então vocês vão ver que hoje nós vamos construir algumas pontes que são muito importantes e muito necessárias, e essas pontes, elas vão mostrar para nós, tá, que nós podemos pregar Cristo a partir de Números. Tá? Nós podemos pregar Cristo a partir de um texto como esse. Como? Bem, eu daria para vocês, logo, para vocês lerem pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento. Então, leiam esse livro do Sidney Greidanos, que é de Michigan, já é aposentado, né? Um método hermenêutico contemporâneo. Então, esse livro aqui, Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, é um livro que aborda toda a metodologia de pregação de Cristo a partir do Antigo Testamento, porque na melhor das hipóteses, todos os textos têm que ser transmutados em pregação, em ensino. Tá? Então, há toda uma metodologia, há algo que você deve aprender para que você chegue no momento de expor um texto como este, você faça as pontes necessárias com o Novo Testamento, e aí vê que, puxa, isso aqui leva para isso, isso aqui leva para aquilo, isso aqui leva para aquilo. Então, nas 3 divisões, você vai ter que ter 3 aplicações, daí fazer uma correspondência bionívoca com eventos do Novo Testamento que ilustram o quê? Qual é a chave, a senha? Mentinha. Temos 3 problemas. Quais são as respostas divinas para esses 3 problemas? Pronto, já dei a chave que você vai fazer a transposição.
O problema da contaminação tem solução em Cristo? Tem? Dê 2 exemplos apenas. Eu estou ensinando a vocês aí como é que faz. Tem algum leproso curado no Novo Testamento? Tem? Tem? Tem ou não? Sim. Sim. Então podem responder as perguntas. Tem leprosos curados no Novo Testamento? Sim. Tem mulher com fluxo de sangue curado no Novo Testamento? Sim. E esse leproso sendo tocado por Jesus? Observa bem que ele era impuro. Da perspectiva, olha a ponte, como é que se faz. Ele era impuro, tinha que viver recluso, e eles gritam por Jesus. Jesus simplesmente, alguns eles tocam neles. Nós vamos ver um exemplo, por exemplo, que Jesus toca neles. O que acontece? Esses leprosos tinham que viver reclusos aqui por conta de quê? Porque se eles estivessem no meio do acampamento, Deus tinha que sair. Não é isso? Para que a minha presença não se afaste, eles têm que sair, para que eu possa continuar no meio do povo. Então essa é a realidade da experiência que eles estão vivendo. Agora, por outro lado, o que acontece? Quando chega o Novo Testamento, que o Deus encarnado chega, como ele remove isso? Em vez de os leprosos serem, sai para lá, você está leproso, eu não posso, eu sou Deus, então você tem que ficar ausente do lugar onde eu estou. Ele faz o quê? Ele se aproxima e ainda toca no leproso, mas aí a lepra desaparece, é curada. Então o problema está no Antigo Testamento e a solução está no Novo Testamento. A mulher que tinha que ficar oculta, afastada, porque se alguém soubesse, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia contínua, o que diz a lei? Ela tinha que ficar fora do acampamento, mas ela vê Deus passando, Jesus vê Deus passando, e ela sabe que ela não pode se aproximar, a multidão não pode saber o que ela tem, e ela vai por trás, escondidinha, e toca nas orlas da veste de Deus. Ela corre um risco. Qual? 2 coisas podiam acontecer. Vou mais além. Ser expulsa, ou tem outra coisa que poderia acontecer com ela. Apedrejada. Não. O que acontecia quando alguém que não podia tocar nos utensílios do tabernáculo tocasse? Morreria. Lembra que nós estudamos isso? Qual o risco que ela correu ao tocar em Jesus? Podia morrer. Então ela tinha 12 anos sofrendo daquele fluxo de sangue. 12 anos nessa situação. Tá? Nessa situação de 12 anos sofrendo nesse sofrimento, qual era a opção que ela tinha? Correr um risco. É 50-50. 50% para eu viver, 50% para eu morrer. Dessa situação é que eu não posso ficar. Mas ela falou, mas se tão somente eu tocar, eu tenho certeza que eu vou ficar curada. Ela se aproxima do mestre, toca e fica curada. Quando ela toca, Jesus faz o quê? Quem foi que me tocou? Aí todo mundo, mestre, a multidão te aperta, como é que tu dizes quem foi que me tocou? Sim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Tem solução para o fluxo? Sim. E aí ela, fui eu. E aí, agora ela já está em condição de ser reintegrada à comunidade e à sociedade. Vocês estão percebendo então? Então já dá para construir pontes entre a situação no Antigo Testamento, é o problema que apresenta que afastava de Deus. Agora vem Jesus e soluciona todos os problemas. E a questão da trapaça do segundo tópico? Estou dando todo o esboço do sermão para vocês. Como é que é resolvida? Um exemplo do Novo Testamento. Zaqueu. Pronto. Trapaceiro, fiscal de rendas, trapaceiro, mentiroso. Quando ele chega e Jesus passa, ele sobe numa figueira, bravo, e o que ele diz? Ele ensara. O que ele diz? Eu vou ver Jesus aqui de cima, pelo menos ele vai passar aqui. Ele não pode nem saber que eu estou vendo ele aqui, que eu sou todo pecaminoso. Quando Jesus, Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Ele já desce de lá confessando os seus pecados e já propondo o quê? A restituição. Eu dou 4 vezes daquilo que eu fraudei. Ele não fica nem contente com, né, não se contenta em ficar nos limites dos 20% estabelecido pela lei. O impacto da presença de Jesus e a salvação que já entra dentro dele muda a sua perspectiva de vida. Ele diz: olha, eu restituo 4 vezes mais aquilo que eu defraudei. Se eu defraudei, ele sabia que ele tinha defraudado. Ele sabia que ele tinha dado volta em muita gente e, né, entrado nas empresas lá e, olha, o negócio é o seguinte: como é quanto você deve ao Estado? Devo tanto. Então, me paga tanto aí, fica tudo tranquilo aqui. Né? Os fiscais de renda são diferentes, né? Que houve uma evolução, não é isso que os homens dizem, né, Luciano? A sociedade está em evolução, tem a evolução das espécies, então tem a evolução humana. Então hoje não tem mais isso, né? Não só nessa época que primitiva, de Zaqueu, que tinha esse negócio de fiscal fraudar, de fiscal subornar, isso é coisa do antigo, né? Mas então, para o segundo problema, tem solução? Tem. E o terceiro problema? Infidelidade. Você vai fazer uma ponte ligando o que? O Antigo Testamento, mostrando o que? Isso aponta para quê no Antigo Testamento? Israel como nação, sempre as metáforas que são utilizadas para ilustrar Israel são metáforas de mulher infiel. Prostituta, tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha, dizia lá o profeta Jeremias. Oséias, né, casa-se com uma prostituta, com uma meretriz, para poder ilustrar o pecado da nação. Capítulo 1 a 3, você vai ver isso de um modo, né, muito interessante. E esta imagem vai fazer com que Deus está pintando aos olhos do povo o que é a nação em relação a ele. E ele é o marido ciumento, né? Ele é o marido ciumento que faz o quê? Submete. Se você vê as metáforas usadas no capítulo 23, por exemplo, de Ezequiel, fala sobre aquele texto, né, que o Ezequiel 23, né, que o Josué leu aqui, né, que vocês ficaram todos escandalizados aí com o texto que ele leu, né? Aolá, como é que é o nome das mulheres? Aolá e Olibar. Vocês ficaram, né, tudo apavorados aqui. São as metáforas que são utilizadas mostrando Deus na relação, e ali vocês têm duas, porque já fala sobre o reino dividido, Israel e Judá, né? Vocês ficaram escandalizados aí com a leitura ainda mais que ele leu na NVI, que ficou mais claro ainda o negócio. E então o que acontece? Aí você percebe o que? A infidelidade no Antigo Testamento. O que acontece com o marido ciumento? Faz o quê? Deixa passar? No Antigo Testamento? Não deixa, não. Você vê, Israel sofre. Qual foi o maior castigo? Que o cálice de amargura que Deus deu para Israel beber se transformou no cativeiro babilônico, se transformou no exílio dos israelitas, na época em que o Império Assírio expulsou, né, todos os moradores das 10 tribos e jogou-os para as nações e trouxe para lá, principalmente para a capital e para os lugares que eles desocuparam, povos de outras nações. Daí surgiram os samaritanos ali na capital, né? Isso aí é o povo bebendo esse cálice amargo aqui, bebendo essa água amarga, e eles não tinham como chegar e dizer que eram inocentes, né? Eles já beberam aquilo ali, exatamente, Deus falou, porque eles eram culpados. Bem, mas aí o que acontece? Vem a nova aliança. Como Jesus recebe, faz essa solução para nós? Quem fizer a ponte, não vou dizer que vai ganhar um brinde não, porque vocês nunca escolhem um brinde. Qual a ponte que você faz? A mulher pega em adultério. A mulher pega em adultério, né, que Jesus construiu uma saída para ela, mas do ponto de vista comunitário, igreja, o que Jesus fez? O que Jesus fez com essa esposa infiel? Nós, quando estamos mortos em delitos e pecados, somos todos essa esposa infiel, né? Vamos ser salvos, somos eleitos, mas vamos ser salvos ainda, e tem uma coisa que precisa ser feita.
A Santa Ceia ilustra isso. Este é o meu cálice, que é, né, o Novo Testamento no meu sangue. O cálice, que para nós, né, é aquele vinhozinho que a gente toma, né, o suco, o fruto da vide que a gente toma, para nós é um cálice doce, gostoso. E para ele é o meu sangue. Então quem que paga o preço da infidelidade nossa? Jesus. Ele vai para a cruz, sofre todo o cálice, todo o amargo do cálice. Nós tomamos o doce, ele pegou o amargo do cálice, ele bebe o cálice da ira de Deus que devia cair sobre nós. O marido ciumento descarrega em cima dele, para que nós pudéssemos hoje ser a sua noiva, que ele chama, né, a esposa do Cordeiro, né, a virgem imaculada do Cordeiro. Então nós somos tudo isso por conta de quê? Por conta do preço que ele pagou. Ele pagou todo o preço do nosso pecado. Hoje o cálice que tomai e bebei, isso é o meu sangue, para nós é extraordinário, mas a lembrança que nos traz é que ele bebeu o cálice, né, na cruz do Calvário. Fez as pontes das três ligações, das três sessões do texto. É exatamente um texto que aparentemente você não vê nenhuma relação com o Novo Testamento, mas agora já está vendo, né? Então já tem a segunda parte, a replicação do sermão, né? Parte número 1, contaminação, tem solução? 2 exemplos. Parte número 2, transgressão, Zaqueu, ilustração perfeita. Parte número 3, o cálice, ele nos deu a beber? Não bebeu por nós. A nossa infidelidade foi cobrada nele. Alguém tem que morrer. Então, para nós vivermos, ele morreu. Aí você vai para Isaías 53, que vai ver o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Deu para pegar? Então é exatamente num texto como esse aqui que você vê que você pode pregar a Cristo. Tá? Pregando a Cristo a partir de números. É a nossa temática. Estou dando essas informações para vocês, que vocês são realmente informações importantíssimas e que não se acha aí em qualquer esquina, né? Deus tem dado para nós essa visão que é importante para todos nós. Um dos pontos importantes que a gente fez no mestrado foi exatamente pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento. Hoje tem vários livros que já estão sendo publicados com esse tema. Inclusive o Greidano, depois de aposentado, ele já está fazendo uma série que está sendo traduzida para o português, pregando Cristo a partir de Gênesis, pregando Cristo a partir de Eclesiastes, pregando Cristo a partir de Daniel. Já estão inclusive em português esses livros. Então são livros importantes, que aí você vê como é que eu vou pregar Cristo a partir de um texto como esse. Já deu ligação, Ronaldo? Já deu os vínculos? Já fez os vínculos? Né? E aí você vai trabalhar aquela questão do tipo e o antítipo. Tá? O que hoje nós estamos vendo que é uma situação que ocorria e impeditiva, tá? Lembra daquilo que nós falamos? O que era impeditivo no Antigo Testamento, Jesus transforma, né? Faz com que o leproso possa cultuar, que a mulher que tinha um fluxo de sangue possa cultuar, que o trapaceiro Zaqueu possa cultuar, que a esposa infiel, né, possa ser a noiva a virgem imaculada do Cordeiro, né, porque ele deu a sua vida por nós. Então, em Cristo, nós temos todas as respostas para essas questões levantadas, que são a desordem, né, a entropia, que a gente vê aqui no Antigo Testamento, nesse texto de Números. Sabe o que é entropia? Entropia é aquela capacidade, né, de as coisas se desorganizarem cada vez mais. A segunda lei da termodinâmica, né, delta S maior ou igual a zero. Quando um sistema fechado, né, tem até o enunciado dessa lei aqui, vamos ver se eu acho aqui, eu deixei até aberto. Se um processo ocorre num sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. A entropia nunca diminui. Então é a questão de que quando você
vê que a poeira cai dentro do seu quarto, ela não fica localizada num lugarzinho ali, né, faz aquele montinho bonitinho, ela se espalha, né, por tudo. Né? Você entra no quarto das crianças, os brinquedos estão tudo desorganizados. Quando você vê, quando eles chegam, já o efeito entrópico, né, já, aí quando você vê, está tudo jogado para lá, jogado para cá, eles desorganizam tudo. Né? Não é assim que acontece? E pelo menos eu estou vendo meus netos fazerem isso. Né? Não sei se acontece com vocês. Ou já aconteceu com vocês que são pais. É assim mesmo, Dada? É mesmo? Eles conseguem. Nunca vocês chegam assim, vai ver lá, eles pegam os brinquedinhos, organizam depois tudo direitinho no lugar. Né? Pode ser que tenha uma rara criança que não surta, que não seja vítima desse efeito entrópico. Né? Então a entropia é exatamente isso. Tá? O Ian Duggett tem um sermão lindo. Eu li esse sermão essa semana, vou te dizer, um sermão lindo sobre o capítulo 5 de Números. Vale a pena ler. Vale a pena ler. Traduzir para vocês, tá? Para vocês lerem em português. Pode, quem quiser ler em inglês, eu passo em inglês. Quem quiser ler em português, eu passo para o português. Que vai ser, eu vou até, inclusive, pegar alguns pontos importantes desse sermão para o enfoque do nosso estudo de hoje. Então, a nossa lição de hoje fala sobre o leproso e a mulher suspeita de adultério. Tá? Observa bem que nós temos 3 sessões aqui. Então aqui praticamente a ênfase é nas duas sessões. Então, vamos à primeira pergunta. Vamos à primeira pergunta, que é a seguinte: o que o Senhor mandou Moisés dizer ao povo para fazer a pessoa leprosa? O que eles fizeram logo que ele mandou e por que ele mandou fazer isso? Então nós temos aqui a purificação do acampamento, tirando as pessoas que tinham problemas de pele. Então doenças de pele eram suficientes para que essas pessoas fossem excomungadas, né? Elas fossem, né, o termo aí do Luciano, elas fossem, né, expulsas do acampamento e tinham que ficar lá fora, né, imaginando como é que deveria ser, né, o culto lá dentro do acampamento. A partir daí, eles se tornaram uma classe distinta, que é o que nós vemos em Levítico, capítulos 13, confere, se é 13 a 15, que fala sobre a questão da lepra, e são leis específicas. Elas não têm nem assim uma função sanitária. Aqui a função é cultica, é cultual. O objetivo é mostrar que existem certas situações que fazem com que as pessoas que têm esse problema específico não possam ficar no lugar onde Deus está. Era difícil, era triste isso, né? Vejamos então os versículos 1 a 4. Achou aí? Desse mesmo? Levítico 13 ao 15. Versículos de 1 a 4. Se o Senhor disse, vou ler na NVI, né, é uma outra sessão aqui que acontece e começa exatamente com aquela frase pitoresca: Vaidaber Adonai ou Yahvé El Moshe Lemor. Então, e falou o Senhor ou Yahvé ou Javé, trazendo para o português, a Moisés dizendo. Então o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra. Então a palavra aqui, lepra, inclusive na própria NVI você vai ver que tem uma nota, né? O termo hebraico não se refere somente à lepra, mas também a diversas doenças da pele. Então várias doenças de pele, elas são fazem com que essa pessoa fique fora do arraial. Tem como é o nome da enfermidade, ou Simara, que descobriu? Como é a enfermidade que foi descoberta? O nome da? Leishmaniose. Leishmaniose. Então era o suficiente para expulsar a pessoa do arraial, ela ficar fora do acampamento, exclusa do ambiente de culto, porque o santuário estava ali e a presença de Deus estava ali. Qualquer doença de pele, tá? E isso é visto aqui no versículo 2.
Versículo 2. Então a palavra aqui, né, está aqui a frase, né, para que ele possa mim ramané, que é ser removida do santuário, Vishallehu, ela seja enviada, Mim, que é saindo, Min Hamahane, que é para fora do campo, extraída do campo, Kol, aí tem a Tsaru. Então, Tsarua, porque nós temos um patar furtivo. Então, Tsarua. Né? Aí o patar é lido antes, né? Antecede a consoante. É um caso excepcional na língua hebraica. Então, aquele que é aflito por qualquer doença de pele. Tá? Então, ou que tiver um fluxo, como a hemorragia contínua, ou os momentos em que está menstruada a mulher, então tudo isso aí eram coisas que não podiam fazê-la ficar no acampamento, elas tinham que ficar, haver uma separação até que voltasse ao normal. Todas essas situações vão ilustrando, né, que o pecado na natureza humana trouxe algumas coisas que são derivadas, né, desse estado de queda. Isso tudo tem que ter, isso é um problema que acontece, então gera uma impureza cultural, e isso pode ser resolvido conforme nós já vimos da nossa ilustração no Novo Testamento. Ou alguém que preparou o pai para ser sepultado, pronto, ele já não pode ficar no lugar de culto, tem que ficar afastado até que se cumpra o tempo de ele retornar e regressar, porque ele ficou contaminado com um morto. Diz aqui o texto: mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habitam entre eles. Então o problema todo dessas leis, né, que elas abordam aqui, é exatamente a necessidade de se manter o lugar onde Deus está puro. Então essas impurezas, elas impedem a pessoa de estar no lugar de culto. Ela é dura, hein? Difícil essa situação. O Senhor que habita no meio desse povo, ele passa agora a colocar uma lei que ela vai vigorar, e nos tempos de Jesus, vocês lembram que quando os leprosos foram curados, o que Jesus fez? Mandou eles se apresentarem ao sacerdote para cumprir o que a lei determinava. Então ele não chega, essa lei agora está obsoleta e já passou, e não, cumpra-se aquilo que está na lei, né? Mostra que você foi purificado. Qual a função dessa apresentação deles ao sacerdote? Testemunho, né? Não é só apresentar e cumprir a lei, mas eles iam testemunhar, eles iam perguntar: mas como é que a gente conhece você tantos anos, você é leproso, como é que aconteceu de repente você ficar curado? Um homem chamado Jesus, ele, né, expulsou a lepra de mim e hoje eu estou curado, olha, totalmente curado, pode examinar, né, e oferecer lá a oferta, mas isso era mais para testemunho daquilo que Jesus tinha feito. Então tudo isso a gente vai perceber que essa exclusão deles no Novo Testamento, ela se reverte pela vinda do Senhor Jesus, ou seja, abre-se um espaço para que a lepra tenha cura, o fluxo de sangue tenha cura, e qualquer outro problema, né, que possa acontecer, como se tornar impuro por conta de um cadáver, sai de um sepultamento e então pronto, ele se tocou no morto, ele está impuro e não pode mais cultuar e não pode ficar no acampamento, tem que ficar separado. Então os israelitas assim fizeram e mandaram para fora do acampamento como o Senhor tinha ordenado. Aí foi que se criou as colônias dos leprosos, tá? Então deu para pegar essa primeira parte? Então essa é a primeira seção do texto. A segunda parte, que é a segunda seção do texto, fala sobre a restituição por danos e prejuízos. Eu já dei praticamente a aula toda, viu? Na minha síntese inicial,
praticamente vocês já ficaram com tudo aí. Vamos à segunda pergunta. O que o Senhor exigiu que fizesse a pessoa que cometesse um pecado humano, além de confessar a sua culpa, o que ela teria que fazer para compensar? Então vocês observam bem que o texto não vai dar uma especificação do que foi feito. Né? Por quê? Porque vai entrar na categoria genérica. Existe o particular e existe o crime genérico. Tá? Então aí depois você vai ver as categorizações das coisas que podem acontecer, que caem dentro dessa categoria aqui geral, né? Mas a lei, ela é simplesmente aqui, o objetivo é mostrar essas três manifestações. Três carioca ou três, né? Mineiro? Três. Né? Esse negócio de carioca, três. Né? Não existe isso não. É três. Ensina aí, três. Hã? No litoral. Né? Então, três. Né? Esses são chamados dialetos, né, do português. Né? Então tem um dialeto carioca, tem um dialeto mineiro, tem um dialeto paulista. Tem cada um dialeto aí que vocês. O dialeto sulista lá do Rio Grande do Sul. Oche! Né? Que negócio lá. Tem tudo isso. Não existe arroz, não. Não existe arroz? Não. Existe o quê? Arroz. Arroz. Viu? Aí nesse dialeto. Um Z no final. Então é arroz. Arroz. Essas distinções todas fonéticas, elas são feitas no hebraico. Né? No hebraico você tem as formas, terminações em nun e terminações em men. Elas têm essas diferenças que no português hoje não tem. Né? Você fala para mim, né? Então aí você tem aquelas terminações que terminam em min e mim. Então tem essas diferenças. Não, mas dialetos é bom, que a gente vai lembrando aí que cada um tem uma origem. Né? A minha origem é o carioquês, né? O meu dialeto. Ora pois. Ora pois. Ora pois. Por que tu estás assim? Tu estás, né? Por que tu estás desse jeito? Vamos nós então aos versículos 5 a 7. Então nós temos as duas exigências em relação aos prejuízos que exigem restituição de danos. Nós estudamos bem isso nas leis de casos lá em Êxodo, né? Nas leis de casos nós estudamos bem isso e foi bem enfatizado, é bom até se quiserem revisar. E o Senhor disse a Moisés, vai novamente a sessão que começa com Vaidaber Yahvé el Moshe lemor. Disse o Senhor a Moisés, falou o Senhor a Moisés dizendo, diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Vejam bem que ele pinta o pecado como sendo ofensa não só ao ofensor humano, na escala horizontal, mas, antes de tudo, ele é na vertical. Tá? Salmo 51, por exemplo, vai ilustrar quando Davi peca com Batseba, como ele confessa o seu pecado. Contra ti, somente contra ti pequei. Não significa que o pecado dele não teve efeitos sobre a relação horizontal. Ao contrário, ele começa na relação horizontal, tem efeitos catastróficos na relação horizontal, porém, ele reconhece que a primeira pessoa ofendida naquele ato dele é Deus. Então, quando alguém peca, o primeiro ofensor não é aquele contra alguém peca humanamente falando, mas primeiramente é na vertical, é contra Deus. É por isso então que ele qualifica, contra ti, somente contra ti eu pequei. Veja se existe esse versículo do Salmo 51. Versículo 4, está aí, deu bom de Bíblia, leia para nós. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal. E fiz para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Percebem bem? Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Então, o pecado dele acontece, antes de tudo, na vertical. Porque quem falou para não adulterar?
Deus. Então ele transgride uma lei de quem? Deus. Então o primeiro ofendido foi aquele contra quem ele está passando por cima das suas leis. Então isso é uma ofensa. E aí é exatamente o que nós vamos ver aqui. Quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa e, portanto, ofender o Senhor, será culpado. Confessará o pecado que cometeu. Primeira parte que tem que fazer. Fará restituição total e acrescentará um quinto, 20%. 1 sobre 5, você multiplica embaixo, né? Por quanto? Para dar 100? 5 para dar 100? 20. Né? Aí você bota esse 20 em cima também, para não alterar a fração. Aí 20 por 100, aí 20%. Viu? Aprendeu? Calculou? Acompanhou? Então 1/5, 20%. Deu tempo de acompanhar. Não deu tempo? Poxa vida. Só voltando nesse versículo do Salmo 51. Contra ti somente pequei. Ele mandou matar o Urias e... Exato. Ele não pegou contra eles? Não, o que eu falei aqui, não é que o pecado deles não tenha tido essa ramificação na horizontal. Mas o principal ofendido nisso tudo foi Deus. Que Deus não colocou Davi, olha aí a magnitude, na sua posição de rei para transgredir a sua lei, porque ele era, acima de tudo, o quê? Um líder de todo o povo. Ele era o líder de todo o povo. Então, quando ele comete esse pecado, veja bem, o que ele fez em oculto, Deus falou que ia colocar sobre os telhados, né? E aí mandou um profeta que fez, ele estava tão anestesiado, né, no pecado, que mandou um profeta para acordá-lo através de uma parábola, contou uma historinha para ele, né, de um homem rico e um homem pobre, que tinha uma bezerrinha, uma cabritinha, coitadinha. Aí o homem rico chegou, tinha uma porção de um rebanho enorme, e vai lá e pega a cabritinha do pobre. E o rei Davi, de quem é digno esse homem? Esse homem é digno de morte. Como é que faz um troço desse? Esse homem és tu, rei. Aí vem toda a descrição. Aí o pecado sendo consumado gera morte, ele não sabia que estava morto ainda. Agora que ele descobriu, o Natan veio trazer o atestado de óbito espiritual dele. Aí conta, você lembra de onde eu te tirei e onde eu te coloquei? Olha o que você fez. Olha só o tamanho. Aí que ele vê a magnitude do seu pecado, aí começa, a criança morre, e depois vem tragédias e mais tragédias na sua família, e uma série de problemas que acontecem por conta dessa situação. Então o primeiro ofendido aí, que foi tomar a situação, porque ninguém viu, ninguém sabia de nada, e quem estava sabendo ali, né, da trama, todo mundo quietinho, ocultando, mas vem Deus e não deixa passar. Então, quando tu falares, tu serás justificado. E quando julgares, tu serás, como está eu, puro quando julgares. Não é? Exatamente isso que nós estamos percebendo aqui, que o pecado tem esta condição de fazer com que ele seja, primeiramente, nós temos que vê-lo sendo primeiramente algo em relação a Deus, na vertical, e também em relação ao seu próximo, ao próximo. Fará restituição total, acrescentará 1/5 a esse valor e entregará tudo isso a quem ele prejudicou. Então essa é a primeira parte para poder resolver os pecados que são por transgressão. São os pecados por fraude, por todo tipo de engano nas relações humanas. Tá? Próxima pergunta, então. Quem poderia usufruir das ofertas das coisas santificadas dos filhos de Israel, assim como o carneiro da expiação, de quem eram todas essas coisas? Números dos versículos 8 ao 10. Falando mineirês aqui, viu? Tentando falar o dialeto correto, que os outros 3 não existe. Você já viu, né? Os cariocas são discriminados. Não tem problema não. Mas, viu aí que eu estou aprendendo? Se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo, também não é próximo não, né? É próximo.
Para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote. Então, acontece de a pessoa cometer um delito contra alguém, e passa o tempo, ela fica com aquela crise de consciência há anos, eu defraudei, eu enganei, e de repente ela se arrepende, e aí a pessoa já até morreu. Como é que vai fazer para resolver esse problema? Então, ela confessa o seu pecado e vai fazer a restituição. Se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor. Então ele vai ter que levar essa restituição, será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro, com o qual se faz propiciação pelo culpado. Então não se resolve só na confissão, no arrependimento, na confissão e na restituição, mas tem um passo seguinte para resolver o problema do pecado. Qual é? Se ele não morre, o carneiro tem que morrer. Tá? O cordeiro tem que morrer no seu lugar. Faz a ponte. Steigerung, né? Do menor para o maior. Desenvolvimento. Steigerung. Desenvolvimento. Né? Quem é que cumpre essa terceira parte aí? A pessoa se arrepende, é convencido do pecado, se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado, restitui, aquilo, como já Zaqueu fala, vou restituir quadruplicadamente, sinal que ficou muito rico mesmo. E qual é a solução final? Resolve? Alguém tem que morrer. Pecado gera a morte. Então nós vamos ver aqui também duas coisas importantes, que são os dois domínios que são apresentados nesse texto, em que um liga o pecador ao reino da morte e o outro é ao reino da vida. A obediência leva o indivíduo ou a pessoa ou o aliançado aqui, aquele que está em aliança com Deus, a viver no reino da vida. Ele vai estar no reino da vida, e o pecador estará sempre no reino da morte. Tá? Então tem que haver uma solução para esse problema. Então a questão não só do cadáver, que o cadáver em si já mostra que é um contato com o reino da morte, mas o sêmen que representa a vida, quando ele é desperdiçado, ele é feito igual o Onã, né? Lembra do Onã? Em Gênesis. Então está vinculado ao reino da morte. É uma vida que se vai. O sangue, ele tem a função vital de nos manter vivos. Mas quando há o derramamento do sangue, por exemplo, num assassinato, ou coisa assim, então o que acontece? A pessoa vive ou morre depois que ela tem drenado todo o sangue do seu corpo? Hein? Morre. Tá? Então o reino, aqui nós vamos ver que nós temos uma relação entre a obediência ligada à vida e a desobediência ligada à morte. De um modo geral, a gente vê isso assim como algo que só acontece em umas circunstâncias específicas como essas. Mas como é que é pintado e descrito o homem após a queda, principalmente, por exemplo, pelo apóstolo Paulo no capítulo 2 de Efésios? Primeiro versículo. Quem não está em Cristo está em que reino? Da vida ou da morte? Vamos lá, a prova. Efésios capítulo 2, versículo 1. Estando vós vivos em delitos e pecados? Então diz o texto, vai lá. Leia aí, gente. E vos vivificou. O que é vivificar? É dar vida. E vos vivificou estando? Vós mortos em ofensas e pecados. Vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, com fluxo ou sem fluxo, com lepra ou sem lepra, todos os que não estão em Cristo, que ainda não foram vivificados, que ainda não receberam os benefícios da aplicação da redenção, tá? Porque Cristo morreu pelo seu povo para exatamente tirá-los do reino da morte e trazê-los para o reino da vida. Tá? Então todos os que estão fora de Cristo, pode ser uma pessoa boa como Cornélio, gentil, educada, até interessado nas coisas espirituais, que jejua e tudo mais, mas enquanto ele está sem Cristo, está no reino
da morte, estando vós mortos em delitos e pecados. Então todos sem Cristo são dead men walking. Lembra? Tem um filme até com esse título, né? Dead men walking, não é isso mesmo, pastor Jesus? A expressão dead men é pessoas mortas andando, homens, que eu falo é genérico, né? Então Jesus, até na época que o indivíduo queria fazer o sepultamento do seu pai, Jesus deu uma dica para ele, assim, até esquisita, né? Deixe os mortos, que os mortos sepultem os seus mortos. Ele usa a palavra morte para duas categorias. A primeira é espiritual e a outra física. Aí o apóstolo Paulo aí está dizendo que quem está fora de Cristo, que ainda não obteve vida em Cristo, é um dead man walking. É um homem que está andando, é um necro. Cria aí, necroantropos. Vamos lá, cria uma palavra aí. Eu adoro criar palavras novas. Andronecro. Andronecro. Pode ser também da outra raiz, né? Tem o antropo, né? Antroponecro. O necroantropo. Pode fazer inverter a ordem, né? Todos os que estão sem Cristo estão nesse reino da morte. Daí é importante que nós percebamos que o texto vem mostrar soluções. Tudo isso só pode ser resolvido em Cristo. E é isso que faz a distinção. Porque às vezes a sociedade qualifica as pessoas como sendo uma pessoa boa, a pessoa um bom marido, a pessoa um bom pai e tudo mais. Toda essa bondade é pintada pelo profeta Isaías, capítulo 64, não é? É pintado como o quê? As nossas justiças, né? A gente apresenta assim, igual aquele fariseu, né? Que chega diante de Deus, eu jejuo, né? 3 vezes na semana, né? Dou dízimo de tudo quanto possuo, e não sou como os demais homens aqui e tal. Dead man, é um homem morto. E esse homem morto, tá? Esse homem morto, ele precisa de quê? Versículo 1, vida. Tá? Alguns, né, por exemplo, os arminianos pensam que o morto tem vida. Eles têm essa capacidade, né, de dizer que os mortos têm vida. O homem tem o livre-arbítrio para sair da morte e aceitar a Cristo como seu Salvador. Né? E aí é algo interessante, né? É algo interessante porque eu sempre pergunto a eles, então isso aí é válido para todo e qualquer homem? Se eles disserem que sim, eu vou provar que não. Como que eu provo? Pego o gadareno como exemplo. Você percebe bem? Então, é o que eu falei há poucos dias, né? O que eu falei há poucos dias no debate. Você olha, o sistema teológico de vocês ele está cheio de inconsistência. Só Kurt Gödel, né, para poder verificar as inconsistências, deu critérios para verificar as inconsistências das proposições matemáticas. Se elas são consistentes ou não são. Lembra que eu falei do Kurt Gödel? O Kurt Gödel foi aquele que viu inconsistência na Constituição americana e disse, olha, por os princípios que estão aqui, vocês podem criar um ditador. Ninguém soube como é que fez isso. Trump quase que usou, mas foi bobo, não usou. Tiraram ele, deu mole. O general disse para ele, rapaz, aqui, ó, está na lei aqui. Bolsonaro também está igual um bobo lá no Brasil. Se ele não usar a Constituição para se defender, ó, vamos fazer igual fizeram com o Trump. E o Kurt Gödel viu essa inconsistência no dia da formatura dele, para ser, né, recebido como cidadão americano, passou na prova e tal. Aí o agente, né, oficial, começou a se gabar. Vocês vieram de um país, da Austrália, tudo lá dominado pelo Hitler, pelo nazismo, né? Vocês vieram da Austrália, de um país dominado por uma ditadura. Aqui não, aqui vocês encontraram leis sólidas, uma democracia. Aí o pessoal que estava com ele, o Einstein, chegou para ele e falava com ele assim, não fala para ele isso não, fica quieto, senão você não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado para a cidadania. Aí ele não aguentou e falou, mas se vocês trabalharem direitinho aí a questão da Constituição, vocês verão que tem uma inconsistência que pode também gerar um ditador nos Estados Unidos. Cala a boca, para de falar, mas isso não é questão para agora. Então, aí o cara ficou olhando para ele assim, né? Essa história está lá no Simplesmente Gödel, no livro. E ele deixou passar. Mas o Kurt Gödel, ele viu inconsistência até na Constituição americana. O indivíduo era um matemático dos mais extraordinários que nós já tivemos.
Mas sabe o livro que ele lia todo domingo? A Bíblia. E nunca achou uma inconsistência na Bíblia. Para pensar. Extraordinário, né? Isso aí já é um argumento para você, ó. Opa, usa bem. Matemático, lógico, pai da lógica, nunca viu uma inconsistência na Bíblia. Que ele lia todos os domingos religiosamente, está na biografia dele. Posso dizer a página e o livro do Gödel. Vocês percebem bem? Então, voltando da viagem, vamos aqui, tá? É muito importante que quando a gente apresente as nossas proposições, sejam elas teológicas, sejam elas sermônicas, elas têm que ter uma consistência. E a consistência é exatamente não ser vítima de poder levar a uma contradição. Então isso é muito importante. Aí a gente vê, todo mundo tem livre-arbítrio. Aí o Gadareno. O Gadareno falou, olha, demônios saiam de mim que eu vou aceitar a Cristo. Foi assim? Ou foi o Cristo que falou, saiam dele? E aí, quando ele sai, aí ele vai para os pés do meio Nazareno. A ordem é exatamente essa, né? Então, eles têm essas inconsistências. Inclusive, falando em inconsistência, aí tem um indivíduo que é membro do grupo lá dos debates, que ele é doutor em química. Ele escreveu um livro falando sobre o testemunho dele. Ele falou, me chamou logo no privado, pastor, você dá uma olhadinha no meu capítulo 6 lá, que eu aprendi aquela escatologia lá com um doutor pentecostal. E eu gostaria que o senhor visse se tem alguma inconsistência lá para eu melhorar na próxima edição. Falei, pode deixar que depois eu vou analisar com cuidado, fica tranquilo. É PhD em Química, está lá no grupo também como evangelista, né? Então pediu para poder eu avaliar lá, porque ele viu que eu fui destruindo as proposições dos assembleanos lá, uma por uma, né? Então aí ele falou, dá uma olhadinha no meu capítulo 6 lá do meu livro, que o senhor já tem, para ver se tem alguma inconsistência, e me fala aí no privado. Aí eu falei, tá bom, pode deixar comigo. Vocês percebem bem? Humildade. Eu dei uma aula para ele de humildade, que ontem chegou lá, tinha um meio metidinho lá, né? Tive que humilhá-lo, né? Eu não sou obrigado. Eu tive que humilhá-lo para poder ele ver que ele não era nada. Né? E depois eu dei exemplo de humildade, que é humildade. Né? Falei para o professor Tarcísio, que estou na aula, deixa eu contar essa história para vocês, você sabe muito bem. Né? Na aula lá, chegando na hora de falar sobre linguística aplicada aos métodos de interpretação bíblica do Antigo Testamento. Aí ele chegou na terça-feira e falou, amanhã quem vai dar aula sobre esse assunto é o pastor Fabiano, porque aqui é linguística aplicada à análise do Antigo Testamento. Ninguém melhor do que ele para poder ensinar isso para a gente amanhã. Humilde, ele era professor, sentou lá na cadeira e foi me ouvir durante 4 horas. E isso é humildade. Aí eu ilustrei para eles lá, e isso é muito importante. Então, voltando aqui, nós percebemos que nós temos o primeiro aspecto dessa culpa do pecado como transgressão. Ele precisa ser reconhecido. O que é reconhecer? Né? É dizer para Deus, realmente a tua lei ensina isso, a tua palavra ensina isso, eu errei e eu preciso me consertar, e eu então estou arrependido. Então aí vem o arrependimento. O segundo é essa confissão que ele faz. E o terceiro aspecto é, agora, quais os prejuízos da minha ação? Defraudei? Vou restituir quadruplicadamente. E então, até que chega ao último ponto, que alguém tem que morrer. Mesmo assim, mesmo esses 2 pontos tomados, alguém tem que morrer. E no nosso caso, quem é que fez isso por nós? Jesus Cristo. Então, de números, você já vai fazer a ponte para o Evangelho. Poxa, agora vocês estão férias empregando Cristo, né, a partir do Antigo Testamento, hein? Já estou esperando os sermões aí. Estou só esperando. Todas as contribuições, né, então aqui é no final, né? Vamos ler o versículo. Mas se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, esta pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, que é o representante de Deus, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas essas contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote, pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas a que ela, a pessoa, der ao sacerdote, pertencerá ao sacerdote. Vamos então à terceira sessão, que é o teste da mulher suspeita de adultério.
O que os filhos de Israel teriam que fazer se uma mulher traísse o marido e ele não tivesse provas? O que ele deveria fazer se ele tivesse mórbido ciúme? Versículos 11 ao 15. 11 ao 15. Então o Senhor disse a Moisés, observe bem que já temos aqui a marcação da próxima sessão, versículo 11, vai daber Adonai el Moshe lebor, sempre tem essa marcação, então já é outra sessão, tá indicando. Então o Senhor disse a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunha contra ela, nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote uma oferta. Ele levará ao sacerdote ele a levará, ou seja, levará a mulher ao sacerdote com uma oferta de jarro de farinha, é o efa, né, que você vai ver aqui, efa. Era uma medida de capacidade para secos. As estimativas variam de 20 a 30, uma estimativa rápida, de 20 a 30 e 40 litros, 20 e 40 litros. De cevada em favor dela. Então, um jarro de farinha de cevada em favor dela. Então, ela tinha que apresentar, ela ia levar isso e apresentar-se ao sacerdote. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha. Por quê? Porque esta oferta é a oferta de cereal pelo ciúme. Daí os elementos que fazem com que aquela oferta que era apresentada a Deus, né, no momento em que de alegria, de reconhecimento da superioridade de Deus, né, que provê tudo aquilo de que nós precisamos, ela vinha acompanhada do incenso e do azeite. Nesse caso específico, não tem nenhuma alegria nesse ato. Daí então é eliminado o azeite e é eliminado o incenso da oferta, para que se revele a verdade sobre o pecado. De certa forma, o que você percebe nessa atitude? É uma atitude em que há uma desconfiança, e essa desconfiança não tem provas, então não se fazia, né, na sociedade israelita. Vejam bem que isso é até uma proteção, né? E às vezes o indivíduo tem um ciúme mórbido, né? O indivíduo tem um ciúme mórbido da esposa, e aí então ele tinha que, esse ciúme mórbido, ele tinha gente que ia gastar muito jarro de cevada, viu? Super, já pensou todo dia o indivíduo ter um ciúme, tem que levar lá para poder provar? Vou te dizer, tem que ter um caminhão lá, um celeiro lá de cevada para poder resolver o problema. Isso traz uma certa proteção para a mulher. Não se poderia fazer, aqui você observa bem que quais são as coisas que são evitadas que acontecem na sociedade contemporânea? Ninguém lembra de nada que acontece na sociedade contemporânea. Graças a Deus a sociedade evoluiu, então não tem mais isso hoje, né? Quando acontecem esses casos de ciúme que todos os dias aparecem no noticiário, quais são? Violência contra a mulher, né? Feminicídio, violência contra a mulher. O sujeito suspeita, né? Você, o carteiro passou ali, você olhou diferente para ele, bate na mulher, aquela coisa. Mas Maria da Penha em cima dele, né? Tem a lei de Maria da Penha. Mas observa bem que qual é a proposta da lei? É fazer com que o juízo seja encaminhado para quem? Para quem? Para Deus. Deus é que vai ser o juiz. Então isso era uma forma de proteção, tá? De proteção da mulher dentro dessa sociedade. Outras sociedades, como eu disse para vocês, era assim: joga no rio, se ela afogar, ela era culpada. Se ela conseguir nadar e sair viva, então ela era inocente. Para pensar, joga no caudaloso Amazonas, ou então lá no rio Nilo. Percebem?
Então era uma coisa assim. Então aqui são leis que vocês parecem assim, meio bizarras para a sociedade contemporânea, mas o objetivo, acima de tudo, ela vai proteger essa mulher, né? E Jesus usa uma terceira margem do rio para poder defender uma mulher. O que ele faz? Botaram Jesus numa encruzilhada para fazer uma coisa ou outra. Jesus achou uma terceira margem do rio. Estou me lembrando de Guimarães Rosa, tem um conto, né, da terceira margem do rio. Você vai ou você fica, você nunca volte. Né? O que Jesus fez para defender a mulher no capítulo 8 de João? Eles falaram, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Então aqui, você observa bem que aqui é uma suspeita, lá já era um ato. Foi pega, de fato. Segundo a lei de Moisés, diz que as tais devem ser apedrejadas. Quando os pecados aconteciam como a lei de Moisés disse, e já tivesse uma prova cabal, qual era a sentença? A morte. Tá? Mas quando houvesse uma suspeita apenas, tá? Uma suspeita apenas, e essa suspeita fosse comprovada através do procedimento e do resultado do rito, que era submetida a mulher, e tinha uma consequência que, vocês vão observar aqui, é menos danosa até do que aquela do próprio ato adulterando. Tá? Mas Jesus fez com que houvesse uma saída para uma situação sem saída. Ela foi pega no próprio ato adulterando, e Moisés disse que tem que matar. O que eles estavam esperando de Jesus? A ordem para matar. E Jesus faz o quê? Qual é a terceira margem do rio que Jesus encontra? E ele então, se eu atendê-los, né? Eles estão realmente, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, né? O adúltero está bem aqui. Não, estou só conjectura. Né? Se eu mandar matar, eles vão me acusar diante do governo romano de que eu fui o mandante de um assassinato. Eles vão ignorar tudo aquilo que aconteceu, tá? E vão chegar lá e dizer, Jesus mandou matar uma mulher e nós matamos. Então o mandante é o assassino. Então Jesus pensou, e escrevendo lá na areia, eles insistiram, como é que Jesus saiu? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Pode começar a execução. O que diz o texto? Do mais velho ao mais novo, todos se retiraram. Aí um lembrou, e está escrevendo na areia ali, você está falando isso aí, esse homem, a gente suspeita que esse homem sabe de muita coisa, né? Então o sistema de investigação é muito sério, né? Vem lá do trono, na informação, é o próprio Deus, já conhece tudo que aquela turma fez, até as crianças, né? Os roubos que as crianças fizeram, as peripécias que fizeram, Jesus sabia tudo, e cada um foi, saiu primeiro, segundo, terceiro, não ficou ninguém. Mulher, vai, levanta a cabeça aí, ela está ali, né? Só esperando as pedras caírem em cima dela. Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus podia fazer o que com ela? Então, minha filha, só ficou um aqui que pode jogar pedra em você. Infelizmente você está diante dele. Então, né, executa. Não é isso? Foi isso que fez, Lafayette? Nem eu te condeno. E deu a saída para ela. Ela sai da morte para a vida. Vai e não peques mais. Percebe bem? Então é importante que a gente perceba essas saídas, né? São aí a terceira margem do rio, né? Do Guimarães Rosa, né? Eu usei a expressão do título do conto dele. Já conhece esse conto? A terceira margem do rio? Guimarães Rosa? Leiam, que é muito interessante. É muito interessante. E a intenção é descobrir a verdade sobre o pecado. Então já poupa e livra dos feminicídios, dos maltratos, e tem que ser resolvido diante de Deus. Então é uma sociedade que tudo tem que ser resolvido diante de Deus, e não a justiça falha colocada nas mãos do homem.
Naquele momento específico aqui de Jesus, vocês vão ver o quê? Que se o critério humano, né, ia ser um critério arrasador. Primeiro, que eles tinham provas, e segundo, que eles tinham intenção de matar, purificar aquela pecadora de circulação, para purificar o acampamento. Tá? E aí Jesus arrumou uma saída, mostrando o quê? Que tem saída, que tem solução para tudo e qualquer problema humano, não importa qual seja ele, tem saída. Ok? Estão pegando aí o esboço do sermão? Darlan, quero ouvir, hein? O que o sacerdote misturaria na água e daria para a mulher beber? Que sabor tinha aquela água? E o que o sacerdote obrigava a mulher a fazer? Versículo 16 ao 19. Parece uma atitude bem estranha na nossa sociedade contemporânea. Realmente, o sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então, observaram aqui, colocará onde? Perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada, aqui chamada, nos católicos chamam de água benta, né? Num jarro de barro, e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Fazer mistura química lá, água benta, água do tabernáculo, mais um pouquinho do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial. Esse soltar os cabelos é no sentido de, agora o voto matrimonial está em suspense, até que se prove a inocência ou o crime. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme que ela trouxe, tá? Enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Vocês vão ver aqui alguma coisa semelhante com o que acontece lá no livro do Êxodo, as águas de Mara, Êxodo 15. As águas de Mara, vê se é isso mesmo. Êxodo 15, acharam? Bom de Bíblia. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá, então vai dar o texto do juramento: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi infiel, nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que traz maldição não lhe faça mal. Achou aí? Hein? Achou? O episódio das águas de Mara, né? No episódio das águas de Mara foi um episódio de teste, né? Deus testou aquele povo e fez uma promessa para eles que, para nós hoje, na época que nós estudamos, já lembramos, se essa promessa hoje se cumpre na nossa vida, nós estamos feitos desse tempo que nós estamos atravessando. Qual foi a promessa? Vejam aí. Depois que Deus diz que é um teste, aí ele diz, e promete não acontecer com os israelitas o que tinha acontecido com os egípcios. Versículo 26. E disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos. Segunda condição. E inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Terceira condição, que se paralela à primeira. E guardares todos os seus estatutos. Igual à segunda, paralelismo sinonímico. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Consequência. Que pus sobre o Egito. Porque eu sou o Senhor que te sara. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então, nenhuma das enfermidades que eu pus, quem pôs? Sim. O Senhor pôs sobre o Egito, não iria pôr sobre eles. Eles estariam livres. Livres.
Então isso aí para nós é um mandamento, é algo muito importante, é uma promessa muito boa que tem um vínculo muito estreito. Quais são as condições? São as condições que são colocadas aí para que esta bênção aconteça. Se eles obedecessem, ouvissem, obrassem a justiça e fizessem o que era correto, o que estava de acordo com os mandamentos de Deus, o que aconteceria? Eles não seriam vítimas daqueles males que caíram sobre o Egito, e Deus deu livramento a eles de toda aquela saída do Egito. Para os nossos dias, todos esses males que estão caindo, né, sobre a face da terra, o derramamento da ira de Deus sobre a face da terra, se nós estivéssemos naquele grau, nós estaríamos desfrutando do dom da cura, para ajudar as pessoas que fossem atingidas por esse mal. Não é essa promessa de Deus para nós, o dom da cura? Mas tem essas condições: ouvir, obedecer, fazer o que é justo, o que é reto, o que está de acordo com os mandamentos de Deus, para que o Senhor não ponha sobre o povo as mesmas enfermidades que estavam caindo sobre o Egito, que caíram sobre o Egito, e eles viram quais eram, né? E eles passaram incólumes. Deus tem um controle, como Criador, controle de tudo? O que vocês acham? Ou tem alguma coisa que pode acontecer por acidente? Ih, Miguel, olha lá que mancada que eu dei, né? Poxa, deixei aquela enfermidade pegar. É isso que acontece? Deus tem todo o controle, Ele tem todo o controle absoluto de tudo. E Ele pode proteger o seu povo, Ele protegeu no Egito. Ele está prometendo: se vocês me derem ouvidos e fizerem o que é reto, e obedecerem os meus mandamentos, né, e darem ouvidos à minha voz, aí então eu não vou fazer com que essas enfermidades que caíram no Egito caiam sobre vocês. Vocês vão passar como um povo que vai viver naquela terra que mana leite e mel, né, sempre sãos, curados, não vai haver velho que morra, né, jovem que morra na tenridade, não vai haver aborto. Tudo isso Deus prometeu, não ia haver infertilidade. Deus deu todas as coordenadas para que, na fidelidade deles à aliança, nenhum mal acontecesse. Então tem uma condição. Então é exatamente esse texto aí que é muito importante para que nós lembremos, né, que Deus fez essa promessa para o povo de Israel. E será que ela pode acontecer conosco nos nossos dias? Se nós obedecermos, sexta pergunta: o que iria acontecer à coxa e ao ventre daquela mulher, provando que ela era culpada, e o que a mulher dizia ao ouvir as palavras do sacerdote? Versículos 20 e 22 dizem assim: mas se você foi infiel, então, se não fosse, nenhum daqueles males iriam acontecer, nenhum mal iria acontecer a ela. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar este juramento com maldição: que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. Então aí é apresentada aqui a maldição. Então essa é a maldição. Que esta água que traz maldição, aí você vai ver aqui, a água que traz maldição, entre em seu corpo, enche a sua barriga e impeça de ter filhos. Então a mulher dirá: amém, assim seja. No hebraico vai aparecer 2 vezes amém, amém. Daí eu falei sobre a terminação nun e terminação mem. Terminação nun, amém, amém. Dá para entender que é com nun, men. E é um sofite. É o sofite. Aqui o nun sofite. Então, amém, amém. Porque Eu não vou nem rir, não sei o que é. o mem sofite é o mem final, né? O que está no término aqui da palavra amém. Então é o nun sofite.
Sofite quer dizer no fim, que termina a segunda sílaba aqui. Amém. Sofite. Então vejam bem que nós temos o julgamento sendo deixado nas mãos de Deus, e aí, se houver culpa, Deus é que vai ser o juiz. Ele vai fazer com que essas palavras que foram feitas e esse julgamento que foi feito aconteça de modo que essas maldições se cumpram. Tá? E do contrário, se houve inocência, então essas maldições não farão nenhum efeito, embora ela pronuncie sobre si mesma. Quando ela diz amém, ela está concordando. E aí, então, é importante que nós vemos que o julgamento fica nas mãos de Deus. Isso é um critério, bem, parece bizarro para nós hoje, mas que tinha uma certa proteção para a mulher, porque chega um marido doido lá que diz: você olhou para o sol, você tem ciúme até que a mulher olha para o sol. Aí então ele tinha que fazer esse teste aqui para poder ela se safar dessa situação. Professor, uma Sim. pergunta. Caso fosse verdade que ela tinha pecado, ora, ela pegou com um homem, então ela teria ali a consequência, a barriga inchar, não ter mais filhos, e o homem do caso? Teria que ser denunciado, porque quando acontecia, teria que ser denunciado. Quando acontecia de alguém querer violentar uma virgem, o que ela tinha que fazer? Uma virgem, no caso, lembra? O que ela tinha que fazer? Tinha que gritar. Tinha que gritar. No caso dessa mulher, se ela se deitou com um homem, Ela tinha que botar para o problema mental. se foi uma coisa forçada, ela tinha que imediatamente comunicar que ela foi forçada a fazer uma coisa que não queria fazer. Mas ela ficou quietinha e depois só foi descobrir diante do sacerdote, então ela é culpada. E aí o homem saiu pela culpa dela. Ele também tinha que ser, mas isso aí vocês sabiam que ali em Israel tinha um juiz que não dormia, né? Que disse que não teria o culpado por inocente, e que tinha um anjo que estaria no meio do meio do arraial do povo, que ele falou: vocês ouçam a voz desse anjo, porque ele não vai poupar. Então ele era o vingador que estava no meio da tribo. Ele também não ia escapar, não. Com certeza não. Tá? Deus não deixava escapar reis. Davi escapou. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Não tinha escapatória. Ainda poderia escapar momentaneamente, mas no final de tudo foi aquela cilada que tentaram colocar para Jesus. Não trouxeram um homem com quem, se ela foi pega no próprio ato adulterando, significa que eles viram quem? O adúltero também. A injustiça ali foi o quê? Trazer só a mulher para ser condenada e deixaram escapar o homem. Se ela não foi mestre, essa foi pega no próprio ato adulterando. Peraí, ele adulterou com quem? Jesus podia até perguntar, né? Adulterou com quem? Pastor Léo? Podia perguntar, adulterou com quem? Com poste? Com quem que você viu adulterar? Com a árvore? Com quem? Traz a cobra, né? Mata a cobra, mas traz a cobra morta. Não é só o pau, não. Eles trouxeram o pau só. Eles trouxeram só o pau. E a cobra morta no meio. Vocês percebem? Então, de certa forma, aqui o julgamento fica nas mãos de Deus. E para todos os efeitos práticos, crimes ocultos ou crimes declarados, nós temos uma lei até que o apóstolo Paulo reitera: os pecados de alguns homens são revelados antecedendo um juízo, e o de outros manifestam-se depois do juízo. 13 de Hebreus, o que diz? Capítulo 13 de Hebreus: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, mas os que se dão ao adultério, o que diz? Deus os julgará. Então, isso é Novo Testamento, né? É Novo Testamento? Então, o Deus que vê tudo, é o Deus que também hoje é o juiz da sua igreja, é o juiz do seu povo. E no nosso meio tem uma coisa que o Senhor falou: os que pecarem pagarão com o seu próprio corpo.
Lembram dessa sentença? Algum de vocês lembra? Irmã Erzeli, que o Senhor usou para dizer. Os que pecarem, referindo-se ao pecado de adultério, falou que pagarão com seus próprios corpos, que o justo punido na terra. Né? Depois que o Senhor falou, quantos foram levados embora? Porque pecaram. E o pecado se manifestou depois que o juízo aconteceu. E alguns, o pecado se manifestou antes de juízo, mas todos passaram pelo juízo de Deus. Percebe bem? Então é até importante fazer esse paralelo, né? Porque também no Novo Testamento tem a questão do juízo, que muita gente nem sabe que isso existe, mas que existe e é mais sério até do que o Antigo Testamento, porque isso aí já é dito de modo bem claro. Venerado entre todos seja, leia o versículo, o matrimônio e o leito sem mácula. Que é o leito sem mácula? É o leito que só deita o marido e a esposa. Mas os que se dão ao adultério, não tem uma palavra antes aí. É a prostituição e o adultério, porque aí não é só a questão que se fala de imoralidade em todos os sentidos. Solteiro também é envolvido nessa sentença. A fornicação. Deus os julgará. Então isso é muito importante. Então nós também temos essa salvaguarda no Novo Testamento. É uma salvaguarda e uma advertência. Tá? É uma advertência. Próxima pergunta. Estamos chegando ao final. O almoço está pronto, viu? Hoje daqui a gente vai sair para comer aquela comidinha gostosa. O que o sacerdote tomaria da mão da mulher? O que ele faria perante o Senhor? E o que o sacerdote daria a ela? E o que a mulher seria no meio do povo? Versículos 23 ao 27. O sacerdote escreverá essas maldições que ela pronunciou ali, que foram ditas, num documento, e depois as lavará na água amarga. Então já tem a água benta lá, a água sagrada com o pó, né, um pouquinho do pó do santuário, e agora aquele foi escrito ali no couro ali e tal, né, essa maldição que foi feita. Agora ele vai pegar e joga, aquela água escorre para dentro daquele copo, água amarga. O sacerdote escreverá essas maldições num documento e depois as lavará na água amarga. Aí vem a água que é a Mara, né? Que aqui no caso El-Mei Hamarim. El-Mei Hamarim vem de Mara, né? Mará, que aí no caso Mei é o construto de Mayim. Lá antes você vai ver que é a forma absoluta. Aqui, ó, a forma absoluta, tá? Aqui o Val, Hamaim, Ha-me-or, que aqui tem Orim, Ham-or-rim, Ham-or-rim, 3 sílabas. Aqui você tem a forma Mayim, Hamaim, as águas amargas, aqui as águas, aliás, as águas que trazem que são de maldição, que trazem a maldição, né? E aqui você tem a forma construta. Mayim, vem El-Mei, o Mahá, El-Mei, Hamarim. Então aqui as águas, aqui sim nós temos as águas da amargura, as águas amargas. Mei, aqui é a forma construta de Mayim, que é Mayim é absoluta, e Mei é construta. Ninguém quer estudar isso, né? Vamos aprofundar. Ok. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição, e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará das mãos dela a oferta de cereal pelo ciúme
e a moverá ritualmente perante o Senhor e a trará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber a água. Se ela houver se contaminado, sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba a água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará e ela, incapaz de ter filhos, se tornará objeto de maldição entre o seu povo. Então, iria acontecer. Daí é um teste que tem dois resultados. Ou ele é negativo ou ele é positivo. Esse negócio de testar positivo aí, aqui, se testou positivo, é complicado. Aparece logo os sintomas na hora. Ia sair dali já com os sintomas. Mostrando que quem seria o juiz? Deus. Tá? Isso não deixa o julgamento nas mãos dos homens, e sim nas mãos de Deus. É uma proteção, de certa forma, a uma situação de ciúmes. Então é uma proteção para a mulher, né? Porque ela não vai ser vítima de violência doméstica, ela não vai ser vítima de feminicídio. O marido teria que levar uma questão desse tipo para o tribunal celeste, e o juiz aqui seria o sacerdote, que iria proceder conforme o rito estabelecido por Deus, e Deus então que seria o juiz. Isso é importante. Pode falar? Qual é a observação? Fala, gente. Fala, aqui É paralelo. Hein? É conversas paralelas. Não, pode falar. Se for algo relevante, aí pode falar. Não é Mas... muito relevante, não. Não, mas pode falar, se quiser. Sorry. Hein? Hein? É. O pozinho ali do poeira mesmo do tabernáculo. Poeira sagrada. Essa era sagrada. Tudo que estava ali era sagrado, né? Então, a poeirinha sagrada na água. A tinta depois que escrevia lá também entrava dentro da água e ficava. Não, a amargura não é tanto, né? Não é tanto pela questão do elemento químico aqui, mas é o que vai ser em relação àquilo que pode acontecer ou não acontecer. E isso aí vai ser um divisor na sociedade israelense, na sociedade israelita, porque as coisas que aconteciam nas sociedades até hoje, né? Em sociedades, por exemplo, árabes aí, cada coisa que acontece está para fúria. A violência contra a mulher são realmente oprimidas as mulheres dentro dessas sociedades aí. E aqui é um distintivo da sociedade israelita que vai fazer com que tenha-se um álibi de uma defesa, né? Uma defesa, e o próprio Deus seria o juiz. Então vocês observem bem que aqui você tem uma sociedade toda que está vivendo diante de Deus. Tudo é uma teocracia. O centro de tudo é o tabernáculo, é o lugar onde Deus está. Então nós temos que ter as questões que são de contaminação, elas têm que ser eliminadas para que o indivíduo participe do lugar onde Deus está. Se há uma questão de fraude ou alguma coisa, eles têm que resolver essa questão diante do altar. E aqui, por fim, uma suspeita de adultério também resolvida diante do altar, e Deus é o juiz em todas as causas. Daí o que escapou, se acontecesse de ela ser vítima da maldição, por certo, o vingador estava lá para poder punir também. Que se no Novo Testamento diz que Deus o julgará, aqui é explícito que Deus também é o juiz do seu povo. Ok? Tranquilo? Fechando então a 8ª pergunta. Esse cheiro que sobe as minhas narinas diz que o almoço está pronto e está gostoso, hein? Estou deduzindo que o negócio está bom. As mulheres não falam nada aí no estudo desse. Poxa, eu falaria se fosse mulher falar. Que história é essa? O que aconteceria como sinal de que a mulher não se tinha contaminado, como o Senhor chamou essa lei, e o que teria vindo sobre o marido da mulher? Aí vamos lá.
28 a 31, terminando. Se, porém, a mulher não houver se contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar, enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem. Aqui tem um texto, o texto diz que o espírito de ciúmes, vier sobre ele, é um espírito de ciúmes. Isso aqui, sobre ele o Ruach o Kiná, o espírito de ciúmes. Ele veio coloca só quanto ao ciúme. Esse é, pois, o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher, o sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente, mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. E se a mulher tivesse ciúme do homem? Ela levaria ele. O homem não pecava naquela época, podia ter quantos mulheres quiser. Mas aqui não, aqui vocês observam que aqui é uma bionívoca. A correspondência aqui é bionívoca. Depois que houve ampliou a bagunça, Fizeram, os homens, pela dureza de coração, fizeram a bagunça. Salomão extrapolou os limites, Salomão tinha 700 concubinas e 300 mulheres. Hein? Tudo é vaidade. Depois que fez, Tudo é vaidade. Eclesiastes, inclusive, dizem que é o testamento de Salomão. Depois de velho, ele foi escrever lá: tudo é vaidade, vaidade, tudo é vaidade. E a lambança já está feita. Parece que as mulheres o desviaram, viu? As mulheres o desviaram. Bem, vamos então fazer a síntese do nosso estudo. Nós percebemos como fazer as pontes, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. De modo que, quando Deus pune o seu povo no Antigo Testamento, aí o adultério físico, o adultério espiritual, ele é menos grave do que o adultério relacional mesmo entre homem e mulher. É mais grave, menos grave. O que acontece com Deus quando pune o seu povo no Antigo Testamento? Que comete o adultério espiritual, abandonando-o para ir aos ídolos. O que acontece? Deus os destrói totalmente ou ainda trabalha na vida deles para poder voltar? Fazer com que eles voltem? Deus ainda trabalha, Deus ainda vai, e ainda que você se afastou, volta para mim. O profeta Jeremias, e você vai ver o profeta Ezequiel, e você vai ver o profeta Oséias, chamando a atenção para o seu povo voltar para si. De um modo geral, o que a gente percebe? No Novo Testamento, essa volta acontece, é um chamado universal, que os eleitos vão sair das suas sepulturas espirituais e vão entrar numa relação direta e uma relação de vida com o Senhor. E isso precisa ser mantido através de quê? Como é que nós mantemos a nossa relação de aliança com o Senhor Jesus? Uma vez que Ele morreu por nós, nos deu condição de estarmos hoje em vida em relação com Ele. O que nos faz manter esta relação com Ele? Uma relação boa com Ele. A obediência. É ouvirmos a sua voz, atentarmos para o que Ele quer e fazermos com que Ele se agrade de nós. Caso haja um acidente de percurso, confissão de pecado, arrependimento, confissão de pecado, restituição quando necessário, e sabendo que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Perdão de pecados, muitas das vezes, não significa eliminação de consequências.
né? Que Deus pode perdoar o pecado de alguém, transpassar o pecado de alguém, mas as consequências virem, como aconteceu com Davi. Quando ele pensou, estou morto. Não, Deus transpassou o seu pecado, mas, meu amigo, o que vem aí na frente, e aí você vê que a vida de Davi dali para frente foi uma tragédia. Até o seu próprio filho se levantou contra ele, e foi uma tragédia, dizendo de um modo geral que o crime não compensa, o pecado não compensa. Então eu espero que essa lição de hoje foi importante para nós. Vou passar depois para vocês lerem o sermão do Ian Doug em português, tá? Traduzido. Eu vou fazer uma revisão ainda, mas é um sermão muito importante e nos leva a isso aqui, pregando a Cristo a partir do Antigo Testamento. Deu para construir as pontes? Guardaram o sermão? Guardaram o esboço? O David Pimentel, todas as minhas aulas ele está fazendo o esboço dele, fazendo as anotações dele, como ele faz lá na faculdade. Está fazendo as anotações dele lá, inclusive vai começar a distribuir aí no grupo Estudando a Bíblia em Classe, porque cada aula ele vai, pega, anota tudo, toda ideia importante ele vai, anota, e depois ele está fazendo um artigo, viu, pastor? Mas dá o crédito ao autor, viu? Tem que dar. Que Deus nos abençoe e vamos para o nosso almoço. Até o nosso próximo estudo. Amém. במדבר, פרק ה'. וידבר אדוני אל משה לאמור. צב את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, וכל טמא לנפש. מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יטמאו את מחניהם, אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ למחנה, כאשר דיבר אדוני אל משה, כן עשו בני ישראל. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטות האדם, למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא. והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לא יהיה, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמעה ועד אין בה, והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו, והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו, והיא לא נטמעה, והביא האיש את אשתו אל הכהן, והביא את קורבנה עליה, עשירית האיפה, קמח שעורים, לא יצוק עליו שמן, ולא ייתן עליו לבונה, כי מנחת קנאות הוא, מנחת זיכרון, מזכרת אבון. ויקריב אותה הכהן, והעמידה לפני אדוני. ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. והעמיד הכהן את האישה לפני אדוני, ופרה את ראש האישה, ונתן על כפיה את מנחת הזיכרון, מנחת קנאות היא, וביד הכהן יהיו מי המרים המעררים. והשביע אותה הכהן, ואמר אל האישה, אם לא שכב איש אותך, ואם לא סתית טומאה תחת אישך, היא נקי ממי המרים המעררים האלה. ואת, כי סתית תחת אישך, וכי נטמאת, ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך, והשביע הכהן את האישה בשבועת העלה, ואמר הכהן לאישה, ייתן אדוני אותך לעלה ולשבועה בתוך עמך. בתת אדוני את ירכך נופלת, ואת בטנך צבא. ובאו המים המערערים האלה במעייך, לצבות בטן ולנפיל ירך.
ואמרה האישה, אמן, אמן. וכתב את העלות האלה הכהן בספר, ומחה אל מי המרים. והשקע את האישה את מי המרים המערערים, ובאו בה המים המערערים למרים. ולקח הכהן מיד האישה את מנחת הקנאות, והניף את המנחה לפני אדוני, והקריב אותה אל המזבח. וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה, והקטיר המזבחה, ואחר ישקה את האישה את המים. וישקע את המים, והייתה, אם נטמעה ותמעול מעל באישה, ובאו בה המים המערערים למרים, וצוותה בטנה, ונפלה ירחה, והייתה האישה לעלה בקרב עמה. ואם לא נטמעה האישה, וטהורה היא, ונקטה ונזרעה זרה. זאת תורת הקנאות, אשר תסתה אישה תחת אישה, ונטמעה. או איש אשר תעבור עליו רוח קנאה, וקינא את אשתו, והעמיד את האישה לפני אדוני, ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת. וניקה האיש מעוון, והאישה ההיא תישא את עוונה.